vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, Jesus, nessa hora, aleluia, me dá vitória. Traz a vitória, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glorificado seja o Senhor. Oh, meu Deus, vem com a tua vitória agora, Jesus. Vem, meu Pai, com essa vitória agora. Vem com a tua resposta agora. Meu Deus, vem ao encontro desse coração. Ah, Jesus, vem agora ouvindo essa oração. Oh, meu irmão, olha Deus agora. Oh, meu irmão, glorifica o Senhor agora. Ele está te ouvindo, ele está aqui para te ouvir. Aleluia. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Louvando o Senhor Jesus, cadê a sua voz para Jesus? Está ficando bonito, bora para as promessas sendo liberadas sobre mim. Posso crer que na vida o milagre vai acontecer. Posso crer as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Agora com muita fé você vai declarar isso para Jesus. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O Jesus que foi para mim na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O Jesus que foi para mim na cruz me dá vitória. Nessa hora, me dá vitória. Nessa hora, tua morte.
sua resposta vai chegar. Eu sei que você busca vai chegar. Aleluia. Vivo as promessas dos milagres. Então declare: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou ver, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, Deus, estamos invocando esse Deus que nos concede a graça, a vitória, o poder, o milagre. Meu Deus, esse Deus que faz por nós infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Meu Deus, eu insisto em dizer que ainda dá tempo, Pai, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. Meu Deus, aquilo que essa pessoa ainda não viveu, Pai, foi dito a Jó, que o teu princípio na verdade pode ter sido pequeno, mas o teu final vai ser grande ao extremo. Meu Deus, eu creio nisso. Eu creio num Deus que nos coloca acima das adversidades, das circunstâncias, da luta, do problema, da crise. Oh meu Deus, o Senhor é um Deus que nos coloca acima da adversidade. O Senhor nos coloca acima, meu Pai, dos problemas. Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor que te cura, que te sara. Ele é Deus que te prospera. Ele é Deus que tem condições, habilidade. Pai, então vai nos abrindo, ó Deus, grandes portas de oportunidades. Como disse o apóstolo Paulo, uma porta grande, eficaz se nos abriu, mas adversário, o Senhor é essa porta, meu Pai. Nós temos passado e enfrentado adversários, lutas, batalhas, afrontas, crises, circunstâncias. Oh meu Deus, em nome de Jesus, há muitas batalhas, há muitas dificuldades, mas o Senhor é Deus, ó Pai, que nos prepara uma mesa, um banquete no deserto. O Senhor tem banquete para nos dar, o Senhor tem milagre, vitória para conceder a essa pessoa que te busca, que se coloca diante de ti, que te reconhece acima de tudo como Deus, como Senhor, como Salvador, como Redentor. Pai, eu creio que o nosso Deus vive e que vai se levantar em nosso favor, em o nome de Jesus Cristo. E você diga obrigado, Senhor. Diga: eu creio que o meu Deus vive e que vai operar na minha vida. Vamos aplaudir a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Sente-se, por favor, amigos. O nosso Deus vive e está pronto para nos abençoar. Bem-vindos a esta última segunda-feira do ano. Muitos estão viajando, outros estão com outros planos, mas o nosso plano é buscar a Deus. E quando você busca a Deus, Deus socorre, Ele supra a tua necessidade, Ele estende a mão para você e vai nos abençoar em nome de Jesus. E falando em bênção, eu queria ouvir aquela pessoa que tem uma bênção para contar. Tenho você aqui hoje, pastor, tem uma bênção para contar aí, em nome de Jesus. Tenho você? Tem uma irmã ali, que mais? 2 ali. Vai seguir 3 aqui, tem uma bênção. Que mais? Em nome de Jesus, 4. Vem cá, você que tem uma bênção para contar, porque às segundas-feiras eu chamo para subir no altar, para você contar o que Deus fez na sua vida. Se é bênção, se é milagre, pastor, Deus me abençoou, então vem em nome de Jesus contar o que Deus fez. Só por aqui é melhor, por aqui é melhor, ó. Por aqui. Tem que forçar essa caixa aqui, não poder usar esse lado aí. Em nome de Jesus. Cheguem aqui. Pessoal, e tudo que Deus está fazendo, apesar de estarmos aí nesse feriado, né, que o pessoal emenda, já emendou desde a Santa Ceia, já emendaram, e vai Natal, Ano Novo, tudo junto. Mas você que não foi viajar, esteja conosco. Quarta-feira agora é a quarta-feira da Sagrada Família. Quinta-feira a nossa vigília da virada. Deus tem algo novo para lhe dar, o vinho novo, o óleo novo. Aquilo que Deus tem para dar para você vai ser especial essa quinta-feira. E sexta-feira, o primeiro culto do ano, eu vou estar em jejum novamente por você. Como hoje estou no jejum da resposta, pedindo a Deus para responder você, tá bom? Deixa eu começar aqui. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual o nome da senhora? Socorro. O que Deus fez, dona Socorro? Pastor, eu tenho certeza que o seu jejum vale a pena. Hoje eu pude constatar isso.
Eu recebi 2 bênçãos. Eu já venho aqui um dia contar essa bênção. E no último dia, no último momento, eu estava numa preocupação para pagar meu carro. Sim. E no último momento, 15 minutos, Jesus resolveu tudo. Hoje a mesma coisa, foi uma correria desde manhã que eu estou correndo, mas graças a Deus eu consegui pagar a parcela do meu carro, né? E recebi mais uma bênção, que eu estava com 5 meses com uma casa que eu tenho para alugar, e eu botei placa de venda, e o pessoal ligava, vinha, olhava a casa e nada. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Eu sou fiel, sou patrocinadora, dou meu dízimo, para isso que eu pago o preço, e eu não aceito isso. E eu disse, um dia eu cheguei na minha casa chorando, desesperada, a mamãe disse, minha filha, te acalma, Deus está contigo. Tu tá tão ansiosa, mas Deus está escolhendo a pessoa para colocar na tua casa. E ontem eu vim aqui na congregação e o Senhor fez aquela palavra tão linda, que a fé, ela faz tanta da coisa, realmente foi constatado na minha vida. E eu criei, eu segurei aquela palavra. Funcionou. E quando funcionou, e quando eu cheguei na minha casa, 4 horas da tarde, no celular tocou, eu fui atender, é a senhora que queria alugar a casa. E hoje eu já estive com ela, já fechei o negócio, tudo está resolvido. Glória a Deus para Vamos aplaudir a Jesus, deu tempo, Deus te abençoe. É com Deus, dando socorro. Qual o nome do senhor? José. O que Deus fez, senhor José? Pastor, a bênção que eu quero contar, porque o Senhor tem prosperado bastante a minha vida financeira. Amém. Porque a partir do momento que eu passei a fazer essa campanha, Deus tem abençoado bastantemente. Eu trabalho com o pessoal aí, e inclusive hoje uma cliente me ligou para mim pegar ela na casa dela, levar no salão. E ela falou que à noite ela ia me ligar para mim pegar ela no shopping, para levar para a casa dela. Só que eu parei, era 18h30 quando eu parei. Eu tive que desligar o celular para ninguém ligar lá para mim, de Jesus. Não falta trabalho. Não falta trabalho. Aleluia. Eu trabalho numa empresa e eu trabalho 12 e folgo 36, ou seja, eu trabalho 1 e folgo 1, né? Da minhas folgas eu faço meus bicos e Deus tem abençoado abundantemente. Hoje a glória do Senhor. Que Deus continue lhe honrando. Parabéns, José. Vai com Deus. Deus te abençoe. Para Jesus. Vamos, minha irmã. Ana, O que Deus fez, minha irmã? Boa noite. A congregação. Desde quando eu me lancei no propósito do Ainda Dá Tempo, uma semana antes eu alcancei bênçãos enormes, pagamentos de dívidas, pessoas que me deviam e pagaram. E aí, falando com meu filho, ele disse, eu não consegui tirar a habilitação. Aí eu peguei e disse para ele, ainda dá tempo. Aleluia, deu tempo. A resposta foi positiva, saiu na internet. E, enfim, né? Mais uma vez o inimigo é envergonhado. Mais uma vitória. Deu tempo. Vamos aplaudir a Jesus. Deus é lindo. Parabéns. Meu nome é Cleide. O que Deus fez, irmã Cleide? É que a vida da minha filha vinha dando errado. Tudo que ela ia fazer dava errado. É um testemunho de patrocínio. Sim. Eu peguei e ela, há 3 anos, ela vem tentando comprar um imóvel e toda vez que estava para dar certo, não dava certo. E estava havendo contenda no casamento dela devido aos problemas, né? Aí o que aconteceu? Deus me tocou de patrocinar ela. Aí eu patrocinei. Não demorou nada, pastor. Deus deu a direção para eles e eles conseguiram encontrar um apartamento. E eu falei, Senhor, eu determino que essa bênção venha até o Natal, Senhor. Em nome de Jesus. Eu determino que até Natal, ela ainda dá tempo para o Senhor abençoar minha filha. Ainda dá tempo, Senhor. Está faltando pouco, dá tempo. O Senhor já deu a direção, ainda vai dar tempo, Senhor, para o Senhor abençoar, confirmar essa bênção na vida dela. Não demorou, não chegou até o dia de Natal. Dia 23 ela já estava com a chave na mão, no dia 24 ela já está preparando tudo para mudança, já está no apartamento, já está para mudar já. Vitória, querido. Vitória, agora aquilo que parecia impossível se tornou possível. E agora eu canto só vitória. Aleluia, palmas para Jesus. Deus te abençoe. Vai com Deus, Deus te acompanhe. Nome do irmão. Meu nome é Oswaldinho. O que Deus fez, seu Oswaldinho? Foi um livramento que eu peguei, pastor. Eu vinha para o tempo do Pai, para fazer a vontade do Pai. Sim. Só que quando eu desci do ônibus, o carro parado, impedindo eu passar para vir para cá. Eu querendo passar, o carro querendo me barrando, eu querendo passar. Aí eu vinha, né, para descer do outro lado da rua, fiquei andando no meio da rua.
Só ele se conformou, pegou a Djalma Batista, rodou, pegou a Constantino Nero, ficou me esperando aqui dessa rua aqui. Eu não sei o nome dessa rua. Aí, só que Deus mandou uma selva comigo para andar comigo. Não sei onde essa selva apareceu, que eu vinha com ela. Perguntou quanto a selva vai ser? Vou para a graça. Então, aí eu vinha contando o que aconteceu comigo. Eu não sei por que aconteceu isso comigo. Aí Deus te guardou. Aí Deus me deu o livramento. Eu vou contar esses testemunhos, que eu cheguei em casa, orei, agradeci muito a Deus. Não é fácil não. Passar isso que eu passei no direito do meu inimigo. Porque se fosse outra pessoa que tinha corrido, eu tinha Deus, eu fiz a vontade de Deus, eu digo glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor me deu. Obrigado. Hein? Que Deus continue te guardando. Vamos aplaudir a Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, tá? Aí com Deus. Vamos colocar a mão assim no coração, queridos. Feche os seus olhos. Aleluias. Ainda dá tempo de Deus te abençoar. Aquilo que parecia impossível, Deus ele fez. E ele ainda pode fazer na sua vida. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Ele faz aquilo que parecia seria a morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Deus faz na sua vida aquilo que parecia seria a morte, mas Jesus deu. Sou milagre, estou aqui. Diga, Senhor Deus, diga, eu acredito que ainda dá tempo do Senhor te abençoar. Diga em nome de Jesus que as bênçãos de Deus se renove cada dia na minha vida para a glória de Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Olha, estamos estudando esses dias sobre Juízes capítulo 12, a história de Jefité. Comecei no capítulo 11, cada segunda-feira avançamos e hoje eu vou tentar terminar aqui, resumir o final da história. Quando o Jefité, ele vence uma batalha que para muitos era invencível. Deu tempo para ele. E diz a Bíblia que os seus parentes se aproximaram e disseram: Jefité, você foi mal conosco. Aquilo que eu falei a semana anterior. É o exemplo de pessoas que não faz o que deveria fazer, mas quando alguém vive uma vida de fé, eles criticam. Tem gente que não usa fé, que não crê em Deus, mas se alguém crê em Deus, eles vão criticar. Bem, o Jefité disse: olha, eu estou aqui para ter paz, mas já que vocês querem lutar, vamos lutar. Aí no versículo 4 em diante, é a lição de hoje para nós. 4, 5 e 6, capítulo 12, Juízes, capítulo 12, versículos 4, 5 e 6, para terminar essa história aqui de Jefité. Diz, capítulo 12, versos 4:
Juízes 12:4. Diz assim: e ajuntou Jefité todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas, os efraimitas, os vales de Jordão. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhe disseram: és tu efraimita? E diziam eles: não. Versículo 6: então lhe diziam: dize pois Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales de Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo, quanta gente, pessoal? 42 mil. 42 mil. Então basta aqui para nós. Então, para você entender a história, o Jefité, ele agora vence uma outra batalha, porque ele criou uma estratégia. Ele disse que era para que todos os seus homens observassem a maneira com que os inimigos falavam, a maneira como eles pronunciavam as palavras. Você sabe que as tuas palavras, elas te denunciam. As palavras que você diz, a Bíblia diz: a boca fala daquilo que está cheio o quê? Coração. O coração. As nossas palavras, elas nos entregam. Por exemplo, existe aqui no nosso país uma variedade de cultura muito grande. Você vai no Rio Grande do Sul, há uma maneira de falar. Você vai, por exemplo, em São Paulo, é uma outra maneira de falar. No Rio de Janeiro, que é colado ali, uma outra maneira. Você vai na Bahia, é diferente. Você chega aqui em Manaus, é diferente. Então, cada canto do nosso país há uma diversificação, ou seja, uma variedade de línguas. Mas não é essa a diferença de língua que eu estou falando, não. É espiritual. A física é fácil de notar. Palavras que aqui se pronuncia de uma maneira, em outro canto do país é outra coisa. Mas a linguagem espiritual, ela também te entrega, ela te denuncia. Quando você se depara com um desafio, você diz: ai meu Deus, e agora? Você está te entregando. Você está dizendo como é que está a sua fé, como está o teu coração e que tipo de fé você tem. Existem pessoas que as tuas palavras estão te denunciando. Você está numa fase da vida, num momento da sua vida, que sem que você perceba, você está confessando derrota, aceitando derrota, confessando fracasso e se entregando ao problema, se entregando à circunstância, se entregando à dificuldade por causa das tuas palavras. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você ouve alguém falar e você diz a mesma coisa. Está bravo, está difícil, está complicado, e as tuas palavras, elas vão lhe entregar. Um dia a Bíblia fala em Mateus 27 e outros lugares mais, diz a Bíblia que naquela época levantou-se uma perseguição, Jesus foi preso, Pedro começou a seguir Jesus de longe. Uma das pessoas olhou para Pedro e disse: olha, tu és de Cristo, né? Pedro negou: não, não sou não. Ela falou: você é de Cristo, porque a tua fala te denuncia. Então a nossa fala, ela nos entrega, ela diz quem nós somos. A sua maneira de falar diz quem você é. Se você é uma pessoa de Deus, você pode trocar meia dúzia de palavras com uma pessoa, Deus vai estar no meio da conversa. Se você é uma pessoa de fé, você vai no hospital, você pode estar ali no hospital, o doutor diagnosticando você, dizendo que o teu caso é incurável. Você é uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé, doutor, muito obrigado, mas o meu Deus é poderoso para mudar tudo isso. Você está no meio de uma crise financeira, no momento em que muitos, por exemplo, segundo os cientistas, o ano de 2016 vai ser pior do que 2016. Você é uma pessoa de Deus anunciar. Olha, pode ser pior para o da direita e para a esquerda, mas para mim vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de crescimento, vai ser um ano de sucesso, vai ser um ano de bênção. Então, as nossas palavras, elas nos entregam. E o Jefité reúne os seus soldados e diz: olha, vocês vão ficar no Val do Jordão. O que é o val? Uma espécie de igarapé, de riacho, que passava, que dividia um local do outro. Vocês vão ficar ali próximo ali do igarapé, ali do Jordão, porque quando eles forem atravessar o Jordão, vocês vão perguntar para eles: diga Shibolete. Se eles não conseguissem pronunciar o CH e sim falasse Sibolete com S, então porque não é dos nossos. A tua fala te denuncia. Quando você chega diante do Jordão, o que é o Jordão, pastor? Jordão é um local de morte. Foi ali que Jesus foi sepultado, foi batizado. Foi no Jordão que o Naamã foi mergulhado 7 vezes. O Jordão simboliza lugar de morte. Não sei se você sabia, mas o Jordão fica abaixo do nível do mar. O rio Jordão não vai para o mar,
ele deságua no Mar Morto, acaba ali. Então o Rio Jordão, o significado é outro, mas ele simboliza para a gente o local de morte, o local de sepultamento. Foi ali que Jesus foi batizado, foi ali que Naamã deixou a lepra para trás. Existem circunstâncias na sua vida que é o Jordão. Existem desafios na sua vida que é como o Rio Jordão, o local de morte. O desafio veio para acabar contigo. É aquela crise que veio para você fechar a empresa, é aquele problema que veio para você desistir de tudo. Mas o que é que você tem falado diante disso? Romanos 8,31, o apóstolo Paulo disse assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta dele foi: que diremos, pois, a essas coisas? Se você está diante de um Jordão, se você está diante de uma morte, de uma crise, de uma perda, de um prejuízo, de um final de ano, de um final de prazo, de um final de alguma coisa, o que é que você vai dizer? Toda segunda-feira estamos dizendo: ainda dá? Essa é a nossa fé. Mas você pode estar no final de um ano, no final de uma carreira, no final de um prazo para pagar alguma conta e entrar em desespero. Deus, e agora? O que eu faço? A tua fala te denuncia. Denuncia a fé que você tem, o Deus que você serve, a confiança que você possui. Vou repetir: a tua fala te denuncia. O que é que você tem falado? O que é que você diz diante dos desafios, diante da morte? O que é que você tem falado? Eu não quero morrer. Não, meu irmão, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, lá em João 8,51, passará da morte para a vida. É como piscar de olhos. Você vai piscar e vai abrir os olhos, você vai estar na glória. Você não tem que ter medo da morte física, mas também a luta. Você não tem que ter medo dos desafios. Eu falei aqui ontem, eu disse aqui ontem, quem esteve na igreja, que a fé perfeita é aquela fé que vem acompanhada de atitude. A fé imperfeita é aquela fé da boca para fora. Você diz que acredita em Deus, que você é de Deus, mas quando você tem um desafio pela sua frente, você não fala o chibolete de Deus. O chibolete, a palavra chibolete significa espiga. Há traduções que diz que é água corrente, mas não importa o significado. A estratégia de Jefité é a estratégia de Deus. Quando você se unir a Deus, não importa os desafios que há na sua frente, a Bíblia diz: una-te, pois, a Deus e tenha paz, assim te sobrevirá o bem, a bênção, o milagre. Por que tem gente que não vence diante da morte, do desafio, da afronta? Desafios, eu dizia ontem, servem para te fazer crescer, são como um trampolim. Você sabe que existem pessoas que as pedras no caminho faz a pessoa tropeçar. Mas tem pessoas que as mesmas pedras ela vai fazer de degrau para poder subir ainda mais. Eu não sei o que é o desafio para você, o que é o Jordão para você, mas talvez tenha sido local de morte. É aquele momento em que você diz: pastor, agora nada mais vai dar certo, eu não posso, eu não consigo, não vou conseguir, não vai funcionar, não vai dar certo. E para muita gente o Jordão tem sido local de morte. Local de você morrer, de você perder o negócio, perder a empresa, perder a família, perder tudo. Mas tomara que hoje você comece a falar o chibolete de Deus. A Bíblia diz: digo fraco, sou forte. Ô pastor, eu estou numa fase que o meu caso não é fraqueza, mas eu estou desempregado, eu vou conseguir meu emprego. Pastor, estou numa fase de dívida, vou sair dessa dívida. Pastor, estou numa fase de humilhação, vou ser honrado. Pastor, estou numa fase em que tudo está dando errado, vai começar a dar tudo certo na minha vida. Essa deve ser o teu chicolete, a tua linguagem, o teu falar. Você falar de acordo com aquilo que a Bíblia diz. O chibolete com CH era a linguagem que o Jefité falava, que ele conhecia. Qual é a linguagem que Deus conhece? Não é a linguagem da derrota, não é a linguagem: não aguento, não posso, não consigo. Não. Quando Deus lhe chama para alguma coisa, Ele te dá condições para vencer aquilo. Quando Deus lhe pede alguma coisa, Ele já lhe preparou para aquilo. Quando Deus te dá uma palavra, Ele já lhe qualificou para aquilo. A Bíblia diz, segundo aos Coríntios 1,7, que nenhuma habilidade nos falta. Quando Deus lhe chama para algo, Ele lhe preparou para aquilo. Eu acredito nisso. Deus preparou você para estar onde você está. Ele preparou você para ser ou para ter aquilo que Ele te deu, um sonho. A Bíblia diz em Jeremias 29:11 que se você permanecer firme, Deus vai te dar o fim que você espera.
o fim que você deseja, o fim que você espera. Então permaneça firme. Você está diante do teu Jordão, diante da morte, diante do sepulcro, você está diante da adversidade. Querido, faça como fez Jesus Cristo diante da morte. Ele chegou diante do sepulcro e disse: tira a pedra. Ele poderia fazer? Podia, mas tem coisa que não depende de Deus, depende da gente. Ele disse: tira a pedra, porque o Deus que foi capaz de ressuscitar o morto podia tirar a pedra. Mas tem coisas que não dependem de Deus, tem coisas que cabe a cada um de nós praticarmos. Esse é um culto de prosperidade para quem quer prosperar. E existem atitudes na sua vida que não dependem de Deus. Existem posições que você deve assumir que não dependem de Deus. Então o Jefité disse: quando passarem pelo Val do Jordão, que é o riacho, lá o ribeiro, o igarapé, seja o nome que você conheça, pergunte para eles, diga Shibolete. Se não falar a mesma língua, pode matar que não é dos nossos. Você está diante de uma crise? Eu lhe pergunto, você está falando Shibolete de Deus? Tem gente que quando surge uma crise, a primeira coisa que faz é virar as costas para Deus. A coisa está feia, esse mês não dá para ir na igreja. Tem gente que quando passa por uma crise, vira as costas para Deus. Esse mês não dá para dar dízimo. Tem gente que quando passa por uma crise, vira as costas para Deus. Esse mês eu acho que eu vou fazer, eu não vou cumprir os meus votos. Tem gente que quando passa por uma crise, diz: estou tão cansado, chateado, não vou nem orar hoje. Meu amigo, o que é que você faz na crise? A crise pode ser uma oportunidade para você ser promovido, ou pode ser o local da sua morte. A dificuldade, aliás, hoje, como é um dia de consagração, de jejum, eu passei o dia na consagração, li bastante Bíblia aqui hoje, e eu comecei a pensar, de época em época havia fome. Nos dias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Eliseu, e aí etc, etc, etc. E a fome tinha um prazo determinado. Nos dias de Noemi, por exemplo, eles saíram de Belém de Judá e foram para os campos de Moabe. Se deram mal. Tem gente que quando vem a fome, quando vem a crise, quando vem a dificuldade, você abandona Deus, você se esquece de Deus, você deixa de honrar a Deus. Quando nós nos casamos, há uma expressão que os padres, os pastores, os juízes, as autoridades dizem, que é mais ou menos assim: você promete ser fiel aonde? Na alegria. Tem gente que só quer ser fiel na alegria. Quando vem a tristeza, a pessoa pula do barco. Na fé é a mesma coisa. Tem gente que quando se depara, está diante do Jordão. O que é o Jordão? Era o nome de um rio, famoso até hoje, o Rio Jordão. Mas simboliza para a nossa revelação aqui hoje o local de morte. Foi ali que Jesus foi sepultado, espiritualmente falando, foi batizado. Foi ali que o Naamã deixou a lepra para trás. E o Rio Jordão até hoje ele deságua no Mar Morto. Quer dizer, então simboliza o local de morte. Jesus está dizendo para nós aqui que se você tiver que passar pelo Jordão por uma situação difícil, dificuldade, cuidado com as tuas palavras, porque a tua palavra vai te denunciar. As tuas palavras vão dizer se você crê ou se você duvida, se você é de fé ou se você é incrédulo, se Deus é o mais importante na sua vida ou se as coisas são mais importantes para você. O que vale a pena na sua vida? Queira vencer, queira honrar a Deus, queira ser de Deus, queira prosperar, porque aí Deus vai te colocar de pé e vai lhe fazer vencer em nome de Jesus. Amém, queridos? Não vou abrir aqui agora, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 4 a respeito de Abraão, que quando Abraão creu, aquilo que o Abraão creu foi colocado para ele como justiça. Quando você crê, você pode estar diante da adversidade. Deus transforma aquela adversidade e faz justiça na tua vida. Mas a Bíblia diz que quando nós cremos, e como é que alguém crê, pastor? Quando você concorda com aquilo que a Bíblia diz. Se você concordar com aquilo que os homens dizem, você vai ter medo, você vai ter pânico, vai aceitar a derrota. Mas se você se unir e concordar com aquilo que Deus diz, você vai ter fé, você vai acreditar. E quando você crê, Romanos 4,17 diz que a fé, ela chama à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Então, se eu agora me unir a Deus, falar o chipolete de Deus, até aquilo que ainda não aconteceu, Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Ele é o Deus que faz tudo a partir do nada.
Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, não tinha nada na terra, mas Deus falou, haja, e foi acontecendo. Então se una a Deus, porque se você se unir a Deus, Ele vai fazer tudo a partir do nada. Você terá o poder através das suas palavras, que vão te denunciar, que vão expressar a fé ou a incredulidade, a confiança ou a falta dela. As tuas palavras te denunciam, mas as tuas palavras, ligada em Deus, unida em Deus, concordando com Deus, o que você falar, você vai chamar à existência aquilo que ainda não existe, aquilo que ainda não aconteceu, como se já fosse teu. Vamos nos unir a Deus aqui hoje, falar o chipolete de Deus, falar o que a Bíblia diz, confessar não o que está diante dos seus olhos, mas o que Deus colocou para você. Vou terminar lá em Samuel, a história do primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu estou citando um monte de versículos aqui, mas não vou ler tudo, senão não acaba o culto na hora. 1 Samuel 16. Olha a importância de você falar o chipolete de Deus. Eu já falo o versículo já. Enquanto você acha 1 Samuel 16, Deus chega para o profeta Samuel e diz: Samuel, vai à casa de Jessé, consagra um dos filhos de Jessé a rei, porque eu já me cansei de Saul, perdoei, dei chance, ele erra, perdoei, deu chance, ele erra, me cansei dele, eu vou fazer um novo rei. E Deus tinha dito a isso. E o Samuel chega na casa de Jessé, pede para o Jessé reunir todos os seus filhos. O Jessé tinha 8 filhos, já falei isso aqui. Dos 8 ele deixou um de fora, ficou só 7. Versículos 10 em diante, capítulo 16, versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus o quê? Mas ele tinha 8. Os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta quem? Olha aqui para mim, irmãos. Talvez é isso que está faltando para Deus te abençoar. Está faltando aquilo que a Bíblia chama de menor, comparado a um grão de mostarda, que nós chamamos de fé. O Jessé, ele disse: bom, um dos meus filhos vai ser rei. Resumindo a história, pegou o filho mais velho e disse: certamente vai ser este. Deus chegou para o profeta e disse: o homem viu o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha. Não era para ele escolher o que ele queria, mas o que Deus havia pedido. Una-se a Deus, meu irmão. Una-se a Deus. O Samuel teve que aprender a não tomar decisões por aquilo que ele achava melhor, fazer o que ele achava por bem, mas fazer o que Deus mandava a ele. Isso é unir-se a Deus. Às vezes você faz um negócio e dá errado. Segundo aos Coríntios 2,14 diz que Deus somente nos conduz a triunfos. Significa que se alguma decisão que eu tomei deu errado, porque Deus não estava me conduzindo. Porque se Ele só me conduz a triunfos, se eu parar para me unir a Deus, concordar com Deus, unir a minha fé a Ele, toda decisão que eu tomar de acordo com a palavra, com querer, com os planos de Deus, vai funcionar, vai dar certo, vamos conseguir, vamos vencer em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então qual é o segredo? Se unir a Deus. Bem, o Jessé chegou e disse: olha, acabaram todos, só resta agora o menor. Só resta o menor. Para você se assentar na mesa que Deus tem preparado para você, no milagre que Deus tem preparado para você, preste atenção nisso. Talvez só resta o menor. Para você desfrutar das bênçãos que Deus tem para a sua vida, talvez só está faltando o menor na sua vida. Só está faltando a fé. Só está faltando você se unir àquilo que a Bíblia diz, você concordar com aquilo que Deus fala. E eu vou repetir: quando Deus te dá uma direção, Ele está te colocando na vitória. Quando Deus te pede alguma coisa, Ele sabe que você é capaz de dar aquilo. Quando Deus te dá um caminho, por mais que haja espinhos nesse caminho, Ele sabe ao final dessa estrada onde vai dar. O nosso problema é que nós não temos o menor, não temos essa fé, essa confiança. Achamos que os nossos
nossos planos são melhor. O plano de Jessé, ele tinha 7 planos, ele só não contava com caçula. Ele contava, pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, com todos, menos com caçula. E é o menor que Deus queria. É esta fé que Deus espera encontrar em você, que ela é rara, que ela é diferenciada. E Deus chega para ele e diz: não nos assentaremos. Deixa eu ler mais aqui, onde que eu parei? Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e ele disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, o profeta Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar. Lê comigo agora, amigos. Porquanto, olha que bonito, de novo, não nos assentaremos em roda da mesa. Deus tem uma mesa preparada para te dar. Ele tem um banquete para você. Mas Ele está dizendo que você não vai desfrutar daquilo que Ele tem para te dar até que a fé apareça. Você se una a Ele, o chibolete de Deus. Quando você se une a Deus, você e Deus se tornam uma só pessoa. Eu estou falando de 1 Coríntios 6,17. Se alguém se ajunta com Deus, você e Deus será uma só pessoa. Para você fracassar, só se Deus fracassar. E eu duvido que Deus fracasse, meu irmão. Eu não creio num Deus que é fraco. Eu não creio num Deus que fracassa. Eu não acredito num Deus que seja mole. Eu não acredito num Deus incompetente. Ao contrário, eu creio num Deus que é forte. Eu creio num Deus que cumpre a palavra. Eu creio num Deus que não volta atrás no que diz. Eu creio num Deus que abre portas que estão fechadas. Eu creio num Deus que faz tudo a partir do nada. Eu creio num Deus que nos surpreende, que pode fazer o milagre acontecer na tua vida se você se unir a Ele. Eu me recuso a acreditar num Deus que não cumpre o que diz. Eu creio num Deus que é fiel no que Ele fala. Se Ele falou, Ele vai fazer. Veio o menor, veio o caçula, que era Davi. Diz que ele era ruivo. Vamos ler aqui, versículo 12. Diz assim: então mandou em busca dele, o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o. Por quê, pessoal? É este mesmo. É este. É o caçula, é o raro, é aquela fé rara, excepcional, é aquela fé acima da média que vai fazer você se assentar na mesa do Senhor, que vai fazer você